Boa tarde, queridos irmãos. Mais uma quinta-feira que nos reunimos em torno do Evangelho, o Evangelho feito no lar de Fabiano de Cristo, onde promovemos uma integração entre o lar e as famílias que se chegam para participar dessa tarde do Evangelho no lar. Hoje, quinta-feira, dia 30 de março de 2023, num momento que eu gosto de chamar como uma reunião familiar, que estão conosco todos os amigos encarnados que participam desse momento, nos nossos lares, entre os nossos amigos, nossa família, ou mesmo que sozinhos. E por que família? Porque com certeza teremos a participação do mundo espiritual que nos cerca, amigos queridos desencarnados, o nosso orientador que sempre se chega a nós nesses instantes para poder participar e para poder nos ajudar a tirar o melhor proveito. O ideal é que o Evangelho seja feito sempre no mesmo horário, no mesmo dia, com a presença da família. Se abre uma página do Evangelho para leitura e reflexão daqueles que estão participando. E através desse Evangelho promovido pelo Lar de Fabiano de Cristo, nós nos reunimos às quintas-feiras. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, fazendo um pequeno agradecimento por esse momento, pela abertura desse momento de Evangelho. Que Deus possa nos iluminar, que todos os amigos espirituais da Casa de Fabiano de Cristo possam estar conosco nesse instante em que nos entregamos ao Evangelho, que abrimos as nossas mentes para mais uma tarde de reflexão, de ensinamento e principalmente de conexão com esse mundo maior. Que assim seja. Então, o Evangelho dessa tarde, o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 16, não coloqueis a candeia sobre o alqueire. No item 11, que nos diz: os sãos não têm necessidade de médico. Jesus, estando à mesa na casa desse homem, Mateus, aí vieram muitos publicanos e pessoas de má vida, que se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que os fariseus teriam visto, disseram aos seus discípulos: por quê? Porque vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida. Mas Jesus, tendo-os ouvido, disse-lhes: os sãos não têm necessidade de médico, mas os doentes. Então, em São Mateus, capítulo 9, versículo 10, 11 e 12. Jesus se dirige sobretudo aos pobres e aos deserdados, porque são os que têm maior necessidade de consolações, aos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem para ver, e não os orgulhosos que creem possuir toda a luz e não ter necessidade de nada. Essas palavras, como tantas outras, encontram a sua aplicação no Espiritismo. Admira-se por vezes que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazer mau uso dela. Parece, diz-se, de uma faculdade que tão preciosa deveria ser atributo exclusivo dos mais merecedores. Digamos primeiro que a mediunidade se prende a uma disposição orgânica, da qual todo homem pode estar dotado, como a de ver, a de ouvir e de falar. Não há uma da qual o homem, em virtude de seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido a palavra, por exemplo, senão aos que são incapazes de dizer coisas más, haveria mais mudos do que falantes. Deus deu ao homem as faculdades e o deixa livre para usá-las, mas pune sempre aqueles que delas abusam.
Se o poder de se comunicar com os espíritos não fosse dado senão aos mais dignos, qual aquele que ousaria pretendê-lo? Onde estaria, aliás, o limite da dignidade e da indignidade? A mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar a luz em todas as fileiras e em todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos sábios para os fortalecer no bem, aos viciosos para os corrigir. Estes últimos não são os doentes que têm necessidade de médico? Porque Deus não quer que a morte do pecador o privaria do socorro que poderia tirá-lo do lamaçal. Os bons espíritos vêm, pois, ajudá-lo, e seus conselhos, que ele recebe diretamente, são de natureza a impressioná-lo mais vivamente do que se os recebesse por outros caminhos. Deus, em sua bondade, para lhe poupar trabalho de ir procurar a luz ao longe, lhe coloca na mão. Não é bem mais culpado se não o considerar? Poderá se desculpar por ignorância, quando terá escrito ele mesmo, visto com os seus olhos, ouvido com os seus ouvidos, pronunciado com a sua boca a sua própria condenação? Se não aproveita, é então que é punido, com a perda ou a desmoralização da sua faculdade, da qual os maus espíritos se apoderam para obsediá-lo e enganá-lo, sem prejuízo das aflições reais, com que Deus atinge seus servidores indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e pelo egoísmo. A mediunidade não implica necessariamente intercâmbio habitual com os espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos flexível aos espíritos em geral. O bom médium não é, pois, aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e não é assistido senão por eles. É nesse sentido somente que a excelência das qualidades morais nem tanto poder sobre a mediunidade. Então, qual reflexão a gente faz, né? Quem necessita de hospital são os doentes, né? Quem necessita desses recursos que Deus nos oferece, a gente pode pensar na mediunidade, somos todos espíritos comprometidos, todos espíritos com a necessidade de ouvir mais diretamente todas as mensagens, né, que estão trilhadas no bem, na moral, que visam ajudar e não prejudicar, que a mediunidade não é um comércio, que o estudo do espiritismo não faz de nenhum de nós melhor do que outros. Muito pelo contrário, nos traz a consciência da verdadeira necessidade que temos de nos preparar para a nossa elevação, de estudar e, acima de tudo, de praticar tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que a gente lê no Evangelho, tudo aquilo que a gente escuta nas palestras, né? Tudo aquilo que a gente estuda nos estudos propostos pela casa. Então, o Evangelho da tarde de hoje nos faz refletir sobre de que forma nós usamos todos esses recursos, né? Se nós temos esses recursos, se somos privilegiados de certa forma, porque Deus colocou em nossas mãos esse caminho, nos cabe a reflexão de que uso nós estamos fazendo desse benefício de termos em nossas mãos a capacidade do entendimento do que realmente importa é a nossa evolução espiritual e que a nossa vida material nada mais é que um minuto na nossa existência. Que esse Evangelho da tarde de hoje possa nos colocar em reflexão, principalmente a reflexão de tudo aquilo que a gente faz do nosso dia a dia, de que forma nós tratamos os nossos queridos, de que forma tratamos os nossos amores, tratamos as pessoas que trabalham conosco, de que forma respeitamos todos os nossos irmãos
independente da condição econômica, social, do local onde eles se encontram, se nós desejamos o bem a todos ou se muitas vezes caímos, né, por tentação, nos envolvendo em pensamentos de ódio, em palavras que pesam, né, o sentido da vida. Então, meus queridos, que essa reflexão se faça luz em todos nós, que através das palavras do Evangelho nós possamos nos comunicar e nos elevar, cada dia mais buscando a nossa melhora íntima, pensando em nós, no que nós temos que melhorar, no quanto nós podemos ser melhor para os outros. Que assim seja.